Amém. Obrigado, irmão Renilda. Irmãos, vamos ler Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler o versículo do versículo 54 até o versículo 57. Tá bom? Nós estamos aí na série de Gênesis. Uma certa ocasião eu estava ali na porta e uma irmã falou assim para mim: pastor, eu ouço a série de Gênesis, depois eu vou conferir na novela para ver se está batendo, se está certo. Eu falei: não, irmã, tem que ser ao contrário, tem que olhar lá e conferir com o pastor para ver se está batendo. Não tem. Oh meu Deus, mas tá bom, né? Mas eu levo na maior brincadeira, na maior esportiva. Gênesis capítulo 41, versículo 54, diz assim: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José a todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que Tu possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra possa ser aplicada com seriedade e com responsabilidade aos nossos corações, e assim, ó Pai, possamos adquirir novos hábitos, novas posturas, novos pensamentos, novos comportamentos de acordo com a vontade do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a termos uma vida justa, santa e reta nos Teus caminhos. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Assentai-vos. Nós estamos falando aqui sobre a pessoa de José. E José é o homem que, quando era adolescente, teve 2 sonhos. Já desde a sua infância, José foi enxergado por Deus de uma forma diferente. Deus entregou para José 2 sonhos, cujos os quais mostravam que ele seria um grande governador. Os sonhos que Deus entregou para José tinha o caráter, tinha o objetivo de mostrar que José futuramente estaria liderando, que José futuramente estaria governando sobre a vida da sua família. Isso, obviamente, desagradou a todos, inclusive o seu próprio pai. Então, os irmãos de José tramaram, conspiraram, elaboraram uma estratégia para matá-lo. Entretanto, acharam por bem que José não deveria ser morto, mas sim vendido. E assim se sucedeu. De acordo com Gênesis, capítulo de número 37, José foi vendido. E assim se tornou escravo de Potifar e posteriormente, por um episódio injusto, por um episódio catastrófico, José foi rebaixado à condição de maior inferioridade possível que possa se imaginar. Pois, quando José chegou na casa de Potifar, Deus o abençoou. E assim, José foi promovido, sendo agora líder da casa de Potifar. Mas, devido uma ocasião injusta, uma ocasião errada, José foi apanhado e foi mal interpretado, José foi mal entendido, e isso fez com que ele fosse acusado falsamente, e assim José foi rebaixado à condição de prisioneiro. José agora está preso na prisão.
José estava afastado da sua família, estava afastado do seu lar, consequentemente, devido a uma injusta e uma má interpretação aplicada na vida de José, ele vai para a prisão. E é até que ele está lá, na prisão, ficou preso durante algum tempo. Quando menos se espera, chega junto da prisão, no local onde José estava, dois homens importantes, homens denominados nas escrituras como copeiro-chefe, que era o mordomo, e o outro que era o padeiro-chefe. Ambos fizeram algo de errado, ambos desagradaram a Faraó, ambos desagradaram a Potifar, e os mesmos estão juntos com José na prisão. Ambos estão presos. Até que uma certa manhã, em um determinado dia, em uma determinada ocasião, José percebe que os dois homens que estão com ele ali na prisão, esses dois homens estão perturbados. Esses dois homens estão inquietos. Por quê? Porque eles tiveram um sonho. E José, vendo que eles estavam preocupados, José vai perguntar para eles: o que é que aconteceu? Gênesis capítulo de número 40, versículo de número 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, e eis que eles estavam perturbados. José vê os seus dois companheiros de celas preocupados. Então José pergunta para eles: o que é que aconteceu? E eles falam, no versículo de número 7 e o versículo de número 8. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que eles estavam no cárcere na casa do Senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Por que vocês estão preocupados? E eles vão responder: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E a Bíblia vai falar, no versículo de número 9 até o versículo de número 13, que José vai interpretar o sonho daqueles dois homens. O sonho que eles tiveram, onde ficaram com um semblante de angústia, com um semblante de preocupação, José vai interpretar. E isso vai ser benéfico, isso daí vai ser louvável para eles. De modo que a Bíblia vai falar que esses homens foram reabilitados. Esse homem foi entregue ao seu posto inicial, versículo número 13 do capítulo 40. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo, e tu lhe darás um copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. José interpreta o sonho daquele homem, cujo qual estava angustiado, cujo qual estava perplexo, e o que José pede para ele é apenas uma única coisa. E esse quesito, a única petição de José, se encontra no versículo 14, porque José vai falar assim, porém, lembra-te de mim, porém, não se esqueça de mim, quando tudo te correr bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. O pedido, a súplica de José para o mordomo, para o copeiro é: olha, quando você for promovido, quando você sair daqui, lembra-te de mim. Fale de mim para Faraó. Fale de mim para Faraó, para que assim eu venha sair também dessa casa, eu venha sair também desse cárcere. E a Bíblia vai falar no versículo de número 21 que após 3 dias isso se cumpriu. José, os homens que estavam ali na prisão, o homem na verdade que estava com José,
voltou para o seu posto inicial. Versículo de número 21. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. O que José falou um pouco antes, o que José falou anteriormente se cumpriu. Potifar exaltou, Potifar realocou o copeiro-chefe no seu devido lugar. Entretanto, algo vai decepcionar José. Porque no versículo de número 23 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Havia 2 prisioneiros junto com José. Um teve o sonho, que foi o copeiro-chefe. José interpretou e esse foi promovido. Esse saiu da cadeia e ficou ao lado de Potifar, enquanto o padeiro-chefe, de acordo com o versículo de número 22, se enforcou. O padeiro-chefe não aceitou aquela situação e, cumprindo o que José interpretou, ele decide tirar a sua própria vida. E o único pedido que José faz para o copeiro-chefe é que se lembrem dele. Quando ele sair da prisão, que o copeiro-chefe possa falar de José para Potifar. Entretanto, no versículo de número 23, como acabamos de ver, o copeiro-chefe não se lembra de José, porém dele se esqueceu. E assim se sucede, porque José vai continuar preso e assim ele fica durante 2 anos. José fica afastado de Potifar, José fica preso durante 2 anos, até que Deus faz o esquecido se tornar lembrado. Deus trabalha de uma forma silenciosa, Deus trabalha com cautela e faz com que José seja lembrado. Como? Dando 2 sonhos a Faraó. No versículo 1, de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 4, a Bíblia vai falar que Potifar teve um sonho. E esse sonho fez com que Potifar ficasse angustiado, fez com que Potifar ficasse perplexo. Então o Potifar acorda, o Potifar se desperta. Entretanto, ele acha que aquele sonho não tem nada a ver, ele acha que aquele sonho é algo da cabeça dele e ele volta a dormir, de acordo com o versículo 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Potifar tem o primeiro sonho, que está relatado do versículo 1 até o versículo 4, e ele acorda, ele desperta. Porém, ele volta a dormir de novo. E quando ele volta a dormir, a partir do versículo 5, que se estende até o versículo de número 7, Potifar vai ter um novo sonho. Potifar vai ter o seu segundo sonho. Lembram o que eu falei há uns domingos atrás? Deus sempre se revelou, especificamente aqui em Gênesis, dando 2 sonhos para os personagens, para assim testificar, para assim mostrar que o único sonho não era algo da cabeça deles, não era algo ligado a uma experiência de vida, era algo atestado, era algo dado por Deus. Por isso que Deus dá aos personagens 2 sonhos, para assim comprovar e provar que é Deus que está dando aos sonhos, que é Deus que está revelando. E aí no versículo de número 8, vai mostrar que quando Potifar, quando o Faraó acorda, nesse seu segundo sonho, ele já está perturbado, ele já está inquieto, ele já está angustiado. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar a todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou o sonho, mas ninguém havia quem os interpretasse.
Faraó compreende, Faraó entende que aquela revelação não é algo da cabeça dele, não é algo que ele está vivenciando, não é algo que ele desenhou na sua mente e está projetando no sonho, não. Ele compreende, ele assimila que aquilo dali tem a ver com alguma revelação. E ele vai ficar inquieto, ele vai ficar preocupado, e ele não consegue entender o real significado daquele sonho, e ele vai chamar os adivinhadores, ele vai chamar os grandes sábios daquele local, para tentar ajudá-lo, para tentar elucidá-lo, para dar a ele um norte, e assim mostrar qual é o real significado, qual é o real problema que está se mostrando ali. Por quê? O sonho que Faraó teve, o sonho que Potifar teve, tinha a ver com o rio Nilo. E o rio Nilo é a dádiva do Egito. O rio Nilo não é apenas um referencial geográfico. O rio Nilo é uma expressão da fertilidade do povo egípcio. O rio Nilo é a maior demonstração imperial que naquele tempo poderia se mostrar. Egito se tornou a grande potência que é até os dias de hoje, dentro da África ali, graças ao rio Nilo. O rio Nilo é o celeiro da fertilidade. O rio Nilo é o caminho para que o povo egípcio possa se alimentar. E o sonho de Faraó tinha a ver com o rio Nilo. Então Faraó fica preocupado, Faraó fica extremamente angustiado, porque Faraó é consciente de que é através da administração do rio que se permite com que o povo egípcio tenha vida. Se o rio Nilo não for bem administrado, todo o Egito sucumbe, todo o Egito morre. E Faraó está preocupado, Faraó está angustiado, mas mesmo assim ele chama os magos, mesmo assim ele chama os intérpretes, e no versículo de número 8 vai mostrar que ninguém consegue interpretar o sonho, ninguém consegue iluminar, elucidar. De número 9, e vai se seguir até o versículo de número 8, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. O copeiro-chefe se lembra de Faraó, de José. O copeiro-chefe se lembra do jovem hebreu. E aí é nessa ocasião que o copeiro-chefe vai falar: olha, havia um jovem comigo, e esse jovem interpretou o meu sonho, e a interpretação que ele deu, a interpretação que ele atribuiu é sensata, a interpretação que ele deu é correta, e tudo que ele falou se cumpriu. Deus está trabalhando de uma forma silenciosa, Deus está agindo por trás das cortinas, e está trilhando, está guiando, está na direção, na vida e na história de José. Quando Faraó ouve o que o copeiro-chefe falou, quando o Faraó ouve aquela mensagem, a devolutiva do copeiro-chefe, Faraó se anima. Faraó fica entusiasmado, de modo que no versículo de número 13, no versículo de número 14, Faraó pede para que José se apresente a ele. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. É muito interessante porque a palavra no original aqui, a palavra etimológica no hebraico, a expressão chamar é algo similar, é um
sinônimo de convocar. Quando Faraó chama José, não é um chamar como nós falamos assim, vem aqui por favor. Não, o que Faraó está dizendo é, vem aqui agora, é uma convocação. Venha urgentemente, eu estou necessitando, eu estou implorando, eu estou necessitando, eu estou exigindo a sua presença aqui. E a Bíblia vai falar que José atende o pedido, a solicitação de Faraó e vai ao encontro do mesmo. Quando José chega diante de Faraó, a partir do versículo de número 15, o Faraó vai apresentar o sonho a José. Vai falar, olha, eu tive um sonho e não há quem o interprete. Eu ouvi dizer, porém, ao teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-los. Eu, José, eu tive um sonho, mas ninguém interpretou, mas eu ouvi falar de você. Alguém se lembrou de você e trouxe o seu nome para mim e falou que você tem condições, falou que você tem capacidade para interpretar esse sonho. E a Bíblia vai falar que no versículo de número 26, olha, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Por que José está dizendo isso? Porque Faraó começa a engrandecer José. Faraó começa a exaltar José. Faraó começa a falar que José tinha uma capacidade fora do comum. Quando Faraó fala que José tem a capacidade de traduzir, José já freia Faraó e fala, não é eu que tenho a capacidade. Não é eu que tenho esse dom, é Deus que me dá, é Deus que me concede esse privilégio, é Deus que me presenteia com isso. E aí Faraó fica mais encantado ainda pela humildade de José. Faraó fica impactado pela simplicidade de José. E aí a partir do versículo de número 17, que vai se suceder até o versículo de número 21, Faraó vai falar o sonho para José. Faraó vai descrever, Faraó vai falar tudo o que aconteceu. E é interessante que nessas expressões, nessas falas, Faraó vai exagerar nas suas expressões. Faraó vai narrar com um tom de muita seriedade, porque ele sabe que aquele sonho está lhe mostrando, está lhe trazendo a mensagem de que algo horrível está para acontecer. Então o Faraó fica extremamente preocupado. Quer ver? Vamos ler aqui, versículo de número 17 até o versículo de número 21. Então contou a Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas às vistas, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim deformes em toda a terra do Egito. Percebam, irmãos, que Faraó só traz uma fala acerca das vacas gordas. Depois ele só vai falar das vacas magras. E se atentem à expressão, vejam como que Faraó descreve a segunda parte do sonho. Olha só, e as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam a aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei, então despertei. Faraó, ele traz a mensagem para José, mostrando que o que ele estava tendo não era qualquer sonho, era um sonho conflituoso, era um sonho em que estava mostrando que algo ruim estava para chegar. E no versículo de número 22, que vai se suceder até o versículo de número 24, ele vai continuar falando, depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7
mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que não interpretasse. Eu contei para todo mundo, José, mas ninguém elucidou-me. Ninguém teve condições de apresentar-me a real explicação do meu sonho. E eu estou preocupado, eu estou angustiado, porque algo ruim está para chegar e eu não sei o que é. Eu sou responsável por esse povo, eu sou responsável por todas essas famílias, e algo ruim está para chegar no Rio Nilo, e eu não sei o que fazer, e eu vou pedir ajuda para os intérpretes, eu vou pedir ajuda para as pessoas que estão em minha volta, entretanto ninguém consegue elucidar-me. Até que José vai falar algo estupendo no versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O que José está dizendo? Faraó, o sonho de Deus é apenas um. Você teve 2 sonhos, mas o real significado é apenas um. Faraó, não se desespere tentando entender e dar significado aos 2 sonhos, porque na verdade esses 2 sonhos é apenas um. É apenas um significado para os 2 sonhos. E no versículo de número 26 até o versículo de número 28, José vai começar a interpretar esses sonhos. Olhem só: as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas. No ventre oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. José dá o significado a Faraó do rei do sonho. José fala: olha, o que você sonhou, não, você teve 2 sonhos, mas não é 2 significados, é apenas um significado, é apenas uma coisa que vai acontecer. E basicamente é o que, José? Haverá 7 anos de prosperidade, haverá 7 anos de riqueza, haverá 7 anos de fartura, mas haverá também 7 anos de fome, haverá também 7 anos de dor, haverá também 7 anos de lamento, de tristeza. O povo vai ficar desesperado. E o que chama a atenção é que no versículo de número 29 até o versículo de número 31, José vai mostrar como é que vai ser essa fome. O que chama a atenção é como José acentua os anos de fome, porque José vai falar assim, versículo de número 29: eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Versículo 30: seguir-se-ão aos 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. José dá mais ênfase aos anos de fome para mostrar a Faraó o real problema que ele tem à frente para resolver. José procura ajudar Faraó falando para ele: olha, não se preocupe com os anos de fartura, não se preocupe com os anos de prosperidade, se preocupe com os anos de dificuldade. Não se preocupe com os anos em que você tem o que comer, se preocupe com os anos que você não terá o que comer. José está tentando ajudar Faraó, por isso é que José fala dessa forma, e é uma forma até pesada, e fala assim: olha, a fome vai ser tão grande, Faraó. É isso que José está dizendo.
Faraó, acorda, Faraó, desperta, porque o que está por vir é algo estarrecedor, é algo tremendo. A fome vai ser devastadora, vai ser tão grande que o povo nem vai se lembrar da abundância que teve há 7 anos atrás, porque a fome vai ser tão grande que o povo nem vai ter condições de lembrar que teve fartura. Parecia, ao olhar humano, difícil isso de acontecer, porque nós estamos falando do Rio Nilo, nós estamos falando de algo que é até hoje, né, irmã Vanuzala, para os meninos de 7ª série, nós ensinamos eles para o Egito. Quando nós vamos ensinar sobre o Egito, a primeira aula é ensinar sobre o Rio Nilo, porque o Rio Nilo é a dádiva do Egito, isso está guardado em nossas mentes. O Rio Nilo é o que sustenta, o Rio Nilo é o canal de toda a fertilidade para o Egito. E aí, quando o Faraó ouve uma coisa dessa, é difícil de aceitar, é difícil de compreender. Afinal de contas, nós estamos falando do Rio Nilo, nós estamos falando do canal de uma das maiores fertilidades do mundo. E aí, José vai falar assim, né? Faraó, por mais que você ache que é impossível isso acontecer, tenha noção, tenha compreensão que quem determinou isso foi Deus. Versículo de número 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. José está falando, Faraó, eu entendo que pode parecer impossível, pode parecer difícil ao olhar humano disso acontecer, mas isso foi estabelecido por Deus, isso foi estabelecido pelo Senhor. E aí Faraó tem que reduzir, Faraó tem que dar um passo para trás, pois ele compreende que o que está por vir é algo muito sério. Então José, a partir do versículo de número 33, que vai se seguir até o versículo de número 36, José vai ajudar Faraó e vai orientar Faraó de como ele deve proceder. José vai falar assim, Faraó, se você quer passar por essa dificuldade em paz, se você quer passar por essa dificuldade com tranquilidade, faça isso daqui. Versículo de número 33, agora pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José está falando, Faraó, escolha um homem ajuizado, um homem racional, não escolha um louco, não escolha uma pessoa irracional, escolha um homem ajuizado e um homem sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Qual é o conselho de José para Faraó? Faraó, coloque um líder no Egito, coloque um homem racional, um homem ajuizado, um homem sábio, para ele administrar sobre o Egito. Quando esse homem chegar lá no Egito, quando esse homem estiver lá nas províncias, fala para ele levantar outros administradores sobre a cidade, para que esses homens sejam responsáveis, para que assim durante os anos de fartura, para que assim durante os anos de prosperidade, eles venham reservar, eles venham guardar um pouco de toda essa riqueza que Deus está nos dando, para que assim nós tenhamos condições de passar pelos 7 anos de crise. A Bíblia tem uns conselhos bacanas, né? Se os governadores, se os políticos lessem a Bíblia, talvez eles agiriam com mais seriedade em relação ao nosso povo.
pensar no próximo, pensar nos anos difíceis que estão. Faraó se alegra. José é apanhado. Nesse momento, José é surpreendido, porque quando o conselho vem ao encontro de Faraó, e esse mesmo agrada a Potifar, Faraó vai exaltar José. Faraó vai tirar José da prisão e vai promovê-lo para primeiro-ministro do Egito. A Bíblia vai falar aqui, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Quem é o melhor administrador do Egito, senão esse que acabou de interpretar que tem o Espírito do Senhor? Qual homem mais capacitado para administrar e cuidar do meu povo, senão esse que tem a sabedoria vinda dos altos céus? Versículo de número 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão juizado e sábio como tu. Qual é o conselho de José? Faraó, procure um homem ajuizado e sábio, um homem que tenha racionalidade, um homem que tenha sabedoria. Faraó ouve aquilo e fala: que qual homem mais ajuizado e sábio que eu possa encontrar aqui no Egito, se não for você, José? Qual é o homem mais sábio aqui, se não for você, que tem a capacidade de interpretações? Você é que tem que ser promovido, você é que tem que ser exaltado, você é que tem que ser levantado. Versículo de número 39. Depois disse Faraó a José, versículo 40: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Nesse momento José é surpreendido. Nesse momento José recebe uma grande surpresa, porque Deus usa Faraó para promover José a ser uma grande liderança do Egito. Só existe uma pessoa acima de José, que é o próprio Faraó. José é exaltado, José é levantado por Deus por meio da vida do Faraó. E isso vai ser até mesmo confirmado, porque no versículo de número 41, Faraó vai voltar a repetir, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Faraó está repetindo, Faraó está enfatizando para mostrar, carimbando a autoridade e a promoção que José está recebendo. Então, agora que é lindo, né? Porque vai dizer assim, então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Irmãos, Faraó repete, Faraó mostra que José é uma autoridade agora, que ele saiu da condição de prisioneiro, que ele saiu da condição de escravo e agora ele se tornou uma autoridade no Egito. E Faraó vai testificar, Faraó vai mostrar por meio desses atos que ele fez aqui no versículo de número 43, porque ele vai tirar, ele vai colocar sobre José um colar no pescoço de José. Faraó vai colocar um colar sobre ele, e depois ele vai colocar, porque quando você coloca um colar sobre a vida de um homem como esse, você está mostrando que ele é distinto, ele é separado dos demais, que ele é uma autoridade no Egito. E depois, e antes disso até, a Bíblia vai falar que Faraó dá a José um sinal de autoridade, que é o que? Um anel. Por meio desse anel vai mostrar que José tem autoridade para validar qualquer documento, ou de repente invalidar qualquer documento da mesma condição, usando o nome do rei. José se torna um embaixador do Egito. José se torna um homem
com autoridade, José se torna um homem exaltado. E aí, no versículo de número 43, Faraó vai ordenar, Faraó vai mandar todos a se dobrarem, a se prostrarem diante de José, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Faraó está falando: olha, se prostrem diante de José. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. É interessante, irmãos, porque Faraó, olha como Deus é, né? Deus é tremendo, porque Faraó mandou José para a prisão, o reduziu a uma condição de inferioridade fora do comum. Faraó se tornou escravo, José se tornou escravo, José foi humilhado, mas agora José se tornou uma das grandes e uma das maiores autoridades do Egito. De modo que, no versículo de número 45, a Bíblia vai falar que Faraó vai dar até um novo nome para José. Versículo 45, e a José chamou Faraó de Zafenate-Pineia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Faraó dá a José um novo nome, porque Faraó quer mostrar diante do povo que José tem uma nova história, José tem uma nova identidade. Afinal de contas, Zafenate-Pineia significa Deus fala e vive. E não só apenas isso, mas Faraó vai dar a José também uma esposa, vai dar a José uma mulher. Então José sai de hebreu prisioneiro e vai se tornar um nobre egípcio. José vai se tornar uma das maiores autoridades do Egito. E aí no versículo de número 49 vai mostrar que José armazenou, José teve sabedoria, José guardou toda a riqueza da abundância. O conselho que José deu a Faraó, José pôs em prática agora, no versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal com a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. José sabe administrar o reino, José sabe administrar e cuidar daquelas pessoas, e como resultado e consequência disso, Deus abençoa o casamento de José, porque no versículo de número 51 e no versículo de número 52 vai falar que José tem 2 filhos. José tem 2 filhos lindos. José vai ter agora uma família constituída. José vai ter agora uma família erguida. Havia apenas fome. Para os irmãos terem uma ideia, esse negócio foi tão tremendo, porque em toda a terra, em todos os povos em volta do Egito, teve fome. Somente no Egito é que tinha comida. Somente no Egito é que tinha algo para se comer. E isso fez, como vai dizer aqui no versículo de número 57, todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Havia apenas no Egito, olha aqui, versículo de número 54, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. O que José interpretou lá atrás está se cumprindo agora. Só que a Bíblia vai falar que pelo fato de José ter agido de forma sábia, de forma prudente, todos os povos em volta do Egito estão com fome, não tem o que comer, com exceção do Egito, porque lá tinha pão, lá tinha aonde se alimentar, e essa fome chegou até os irmãos de José.
Por isso é que mais para frente os irmãos vão ver que os irmãos de José vão ir lá no Egito para buscar o que comer. É nesse momento que eles vão ter um encontro e vão se deparar com José sendo exaltado, com José sendo levantado. E aí o texto vai se encerrar aqui no versículo de número 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, é interessante porque se nós pararmos para refletir, se nós pararmos para pensar, tudo o que José se tornou, tudo o que fez com que José se tornasse esse homem próspero, o que fez com que José saísse da condição de escravo hebreu, foi o próprio Faraó. O Faraó exaltou José. Se nós pararmos para refletir e olhar detalhadamente esse texto, nós vamos ver que Potifar deu a José o ofício, Potifar deu a José a posição, Potifar deu a José o privilégio, Potifar deu a José um novo nome, Potifar deu a José uma esposa, Potifar deu a José uma nova família. Potifar foi usado por Deus para exaltar a vida de José. De acordo com o verso 57, José se tornou um instrumento de Deus para salvar o mundo, porque é graças à sabedoria, é graças à boa administração de José que vai fazer com que todo o mundo seja salvo. É graças à ação de José de armazenar pão, é graças à ação de José que vai fazer com que todos vão ao encontro de José, para que assim José dê pão para eles, e assim todos sejam sustentados, e assim todos possam viver. É graças à ação de José que faz com que o povo não morra, que faz com que o povo não se padece. É graças à ação de José que faz com que o povo não sucumbe. Lembra o que eu falei no domingo passado? Que José é uma tipologia, José é uma demonstração de Cristo no Antigo Testamento. É graças a José que todo o povo viveu naquelas condições. Da mesma forma nós, é graças a Cristo Jesus, é graças ao eterno Deus, que por meio da sua ação, por meio da sua sábia administração, é por meio de Cristo Jesus, por meio da sua graça maravilhosa, que o seu povo é sustentado, que o seu povo vive, que o seu povo respira. É graças a Cristo Jesus que nós podemos ir até o Egito e pedir pão. É graças a Cristo Jesus que podemos ir ao encontro do pão da vida. E é interessante que nessa ocasião, qual foi o elemento usado para sustentar o povo? O pão. O povo saía desesperadamente da sua terra. Os irmãos de José saíram lá, desesperados, em direção ao Egito, para buscar pão, porque o pão supre, o pão mata a nossa fome. É por isso que Cristo nos ensinou, orarmos a Deus dizendo: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É por isso que Cristo nos ensinou, lá em João capítulo número 6, que Ele é o pão da vida. Porque o pão nos sustenta, o pão nos dá condições de avançarmos e prosseguirmos adiante. É graças a José, é graças a José, é graças a Cristo Jesus, é graças a esses dois homens, um no Antigo e um no Novo Testamento, que o povo pôde ter vida.
Da mesma forma que José agiu com sabedoria, sendo humilhado, sendo vendido, sendo rejeitado pela sua própria família, sofreu o que tinha de sofrer, mas agiu com sabedoria, por meio de um ato, por meio de uma atitude, por meio de uma benevolência, todo mundo foi salvo. Da mesma forma no Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que, se os irmãos se atentar, aqui no versículo de número 43, no versículo 43, quando o Faraó exalta José, qual é a ordenação? Qual é a ordenança do povo em relação a José? Olha só: e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Faraó fala para todo o povo: se prostrem, se dobrem, se submetam a José, porque agora ele é uma autoridade, agora ele não é mais prisioneiro, agora ele não está na cruz, agora ele não está humilhado, agora ele não está na condição de rebaixado, agora ele é uma autoridade, agora ele é um homem exaltado, agora ele é um homem levantado. Ora, se lermos Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 10, a Bíblia diz assim, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Da mesma forma que tem que se prostrar lá diante da exaltação de José, todos se submetam, todos se rendam, todos se curvem diante do eterno Cristo, porque Ele vive, Ele reina, Ele é exaltado, Ele é glorificado no meio da sua igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o verbo, Ele é o príncipe da paz, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que venceu a morte, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Nos coloquemos de pé em nome de Cristo Jesus. Quero convidar a equipe de louvor para nós cantarmos e celebrarmos aqui nessa noite. E assim, igreja, venhamos nos recordar constantemente que Cristo vive, que Cristo reina, que da mesma forma que Cristo foi humilhado, da mesma forma que Cristo padeceu, da mesma forma que Cristo foi para a prisão, José foi, mas ele foi exaltado. Esqueceram de José lá atrás, o copeiro-chefe se esqueceu do José, se esqueceu do garoto, se esqueceu do jovem, mas Deus trabalhou no silêncio, Deus trabalhou no silêncio, Deus trabalhou nos bastidores, e no tempo certo, no tempo oportuno, José foi exaltado, José foi levantado. Amém? Então, irmãos, nós já estamos chegando ao fim, e essa canção fala sobre perdão, e é interessante que, se nós continuarmos adiante, nós vamos ver que quando os irmãos de José vai ao encontro do mesmo, e quando os mesmos reconhecem que José é o seu irmão, que ele é o governador do Egito, a Bíblia vai falar que José simplesmente se retira, que José se recolhe e chora diante do Senhor, porque não é algo fácil, não é algo simples abraçar aquele que queria te matar, mas te vendeu. Não é fácil
abraçar aquele que fez com que você parasse em uma prisão. José chora desesperado, de dor, mas ele luta com todos esses sentimentos, e a Bíblia vai falar que José, ao encontrar seus irmãos novamente, ele abraça todos eles e os beija. Naquele momento José estava falando: eu perdoo todos vocês. O meu abraço é a demonstração do quão importante vocês são para a minha vida. Mesmo que vocês me abandonem, mesmo que vocês queiram me matar, mesmo que vocês tentaram me venderam na verdade, mesmo que graças à ação de vocês eu fui parar no Egito, mesmo que eu tenha sofrido o que eu sofri, graças a vocês, eu os perdoo, eu os abraço, eu os beijo. José é uma tipologia de Cristo, porque nós matamos Cristo, nós vendemos Cristo, nós aprisionamos Cristo Jesus, mas naquela cruz ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão de Deus alcançou todos nós, da mesma forma que José perdoou a todos. Deus, despede a tua igreja em paz. Senhor, que tu nos conceda uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, e que assim, ó Pai, possamos rememorar, guardar essa palavra em nossos corações, porque graças a um ato de amor, graças a um ato de sabedoria vinda do Senhor, toda a humanidade foi salva. Da mesma forma que lá atrás, há tantos e tantos anos atrás, graças à sábia administração de José, todo aquele povo foi salvo. É graças à tua graça, é graças à tua fidelidade, é graças ao teu perdão que estamos reunidos aqui, ó Deus. Que o Senhor despede a tua igreja em paz, que o Senhor despede os nossos irmãos debaixo da tua proteção, debaixo da tua segurança, e que assim, ó Deus, o pão vivo que desceu do céu, da mesma forma que o maná descia constantemente e fazia com que o povo fosse sustentado diante das diversidades, diante das lutas, o Senhor seja o nosso pão da vida, e assim venha nos dar condições, venha nos dar forças a lutar e a vencer todas as nossas lutas e obstáculos que vêm à frente. Nos dê uma semana abençoada, Deus, em nome do Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana em Cristo Jesus.